Fenômenos ondulatórios. Fenômenos ondulatórios são alguns fenômenos que acontecem com algumas cordas ou com algumas ondas eletromagnéticas. Depende muito daquilo que você vai trabalhar. Por exemplo, a refração é muito usada em corda, certo? É aquela onda que bate e volta. Já na refração, o que acontece é que a onda bate e entra, certo? Penetra de um meio para outro. Nesse caso aqui, vamos falar um pouquinho só sobre reflexão. Aqui nós temos que, como aqui a onda bate e volta, você vai ter uma velocidade, um comprimento, uma frequência que nunca mudam. Enquanto que você tem que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de refração. Isso na corda. Aí eu tenho dois tipos de análise. Se a corda é fixa ou se ela é livre. Como assim fixa e livre? Se ela é fixa, ela está presa num ponto. Então a onda vai, certo? Uma fase, bate e volta ao contrário, certo? Ela vai numa fase, vamos colocar assim, para cima e volta numa fase para baixo. Enquanto que na corda livre, ela encontra um ponto ou um obstáculo que não está preso. Então, como não está preso, a fase vem, bate nesse ponto oco, né, que não está fixo em nada, e volta com a mesma fase, no mesmo sentido, certo? A mesma posição. Enquanto que, na refração, como a onda ela vai bater e entrar, o que acontece? Você vai ter, quanto maior o ângulo de entrada, maior a velocidade, maior o comprimento. Ou seja, e a frequência não muda. A frequência torna-se uma constante, certo? Como a frequência é constante, velocidade e comprimento se tornam basicamente proporcionais. Ou seja, quanto maior a velocidade, maior o comprimento. Simplesmente assim. Agora aqui, velocidade de ondas mecânicas. É interessante citar isso aqui, certo? Quando tem refração e a onda for mecânica. O que é uma onda mecânica? Som, tá? Som. A onda mecânica ela é maior no sólido, que é maior que nos gases. Vamos lá, refazendo aqui a ideia. A velocidade no sólido vai ser maior que a velocidade no líquido, que vai ser maior que uma velocidade nos gases, certo? Essa é a ordem da maior velocidade para a menor velocidade. Ou seja, ela vem com uma velocidade e aumenta se passar de um meio para outro, certo? Agora, nas ondas eletromagnéticas, eu tenho o seguinte, a velocidade no sólido é menor que a velocidade no líquido, que é menor que a velocidade nos gases e muito menor ainda que a velocidade no vácuo, certo? Então, quanto menos ar você encontrar, maior vai ser a velocidade. Quanto mais ar você encontrar, menor vai ser a sua velocidade. E ela também vai entrar e vai sair com uma fase diferente. Ela vai penetrar, certo? Essas ondas penetram de um meio para outro. Tanto faz, se for eletromagnética, vai ter um desvio padrão. Vai entrar com um ângulo e vai sair com outro. Vale a regra de Snell nisso aqui, certo? Aquela fórmula de Snell. Enquanto que nas ondas mecânicas, elas não têm essa variação. Por quê? Se é uma onda eletromagnética, ela vai passar por uma coisa chamada normal. Tá? Normal é aquela linha invisível, perpendicular de um meio para outro. Então o que acontece? Aqui vai ter um ângulo de incidência e aqui vai ter um ângulo de refração diferentes. Então vale a regra de Snell, certo? Aquela fórmula de Snell-Descartes. Vai aparecer aqui para vocês darem uma olhadinha depois. Agora aqui, ó, no sólido, quando é mecânica, ela é simplesmente reta. Ela é perpendicular a essa normal. Tá? Como é perpendicular à normal, a mesma onda que entra é a mesma que penetra. A diferença vai ser o seu comprimento ou a sua velocidade. Tá certo? Agora vamos continuar vendo um pouquinho agora sobre alguns outros tipos. Nós temos a interferência, a difração e a polarização. Bom, esses três tipos de fenômenos ocorrem distintamente. A interferência, basicamente, é o encontro, ou vamos colocar assim, ou superposição de ondas. Ou seja, quando duas ondas se encontram. Quando elas se encontram, ou elas vão causar
uma sobreposição entre elas. Então vamos colocar aqui. Eu tenho uma onda construtiva. A fase vem, certo? Com um certo comprimento, tamanho, e uma fase volta, também no mesmo plano, contrariamente. Elas se encontram, formam uma fase maior, porém continuam seguindo as suas devidas direções nos seus devidos tamanhos. Isso é uma onda construtiva, tá? Uma onda destrutiva é quando você vem uma fase muito alta enquanto uma fase muito baixa. Você encontra uma onda de um volume, de um comprimento menor, porém de um volume maior. O que acontece? O volume maior continua indo para frente e o volume menor fica para trás. A onda destrutiva que eu tenho aqui como exemplo é o tsunami. Tá? Vamos lá. A totalmente destrutiva. Totalmente destrutiva é quando você encontra uma fase que vem e uma fase que vai do mesmo tamanho e comprimento. Quando elas se encontram, elas se anulam. Ou seja, não criam nenhuma onda maior, nenhuma onda menor, nenhuma mais larga, nenhuma mais fina. Elas simplesmente se anulam e continuam indo sem nenhuma interferência entre elas. Professor, mas por favor, não criou nenhuma interferência? A que está indo continua indo, a que está vindo continua vindo? Sim. Aí nós temos aqui um exemplo legal chamado Ponte de Tacoma, nos Estados Unidos, onde aconteceu esse evento e modificou inteirinha a engenharia civil. Na ponte de Tacoma, essa totalmente destrutiva é uma ponte suspensa de cordas, né, de cabo, e não foi feito o devido estudo do vento que passava de uma montanha para outra. A onda começa a sacudir a ponte, causando uma ressonância, causando posteriormente a destruição da ponte. Essa ponte de Tacoma, existem vídeos no YouTube que mostram esse evento. É um evento bem antigo, da década de 50, 60, mas é o melhor exemplo de onda destrutiva, totalmente destrutiva, que vocês podem encontrar. Sobre a difração, nós temos a seguinte situação, tá? A difração basicamente é um contorno do obstáculo, tá? Só que, vamos lá, se eu tenho um comprimento de onda maior para superar um obstáculo, melhor vai ser o contorno. Ou seja, se o comprimento de onda for muito forte, mesmo encontrando um obstáculo, ela vai conseguir passar, tá bom? Já que o som, ele difrata melhor ou mais que a luz. Vamos lá. Outro caso é que, vamos colocar assim, que há uma abertura. A onda vem, vai passar por essa abertura e vai difratar. Quanto maior a abertura, maior a difratação. Quanto menor a abertura, menor a difratação. Tá? Maior a fenda, maior a difratação. Menor fenda, menor difratação. Agora, polarização de ondas só ocorre em quê? Em ondas transversais que vibram em uma única direção. Tá? Exemplo disso básico é o óculos escuro. O que o óculos escuro faz? Ele elimina um pouco da luz, da claridade, certo? Não deixe todas as ondas transversais, que são a luz, passarem para o seu olho. Filtra um pouco o que você tem aí. Por exemplo, se você colocar uma lente preta, ela vai filtrar somente o espectro preto. Se você colocar uma lente amarela, ela só vai para deixar você enxergar o amarelo. Todas as outras, ela não deixa. Por exemplo, eu tenho uma onda aqui, certo? Uma onda de luz que vem com todas as cores. Só que ela vai passar por um momento onde eu só aceito cores verticais. Ou seja, só vai passar para eu enxergar a onda vertical. Todas as outras que estão em diferentes momentos vão bater nessa lente polarizada e não vão passar para o observador. Tá bom? Isso é polarização de ondas. Ok? Espero ter entendido todos os nossos casos de fenômenos ondulatórios. Até a próxima aulinha de física. Fui!